Bom, pessoal, desculpem, teve uma ventania e todo o nosso equipamento de gravação foi ao chão. Aí eu tive que recompor aqui o nosso estúdio, né? Pois muito bem, meus jovens, estava falando justamente aqui, né, que no fundo as decisões de cooptação para os escalões elevados das diversas hierarquias políticas e administrativas são tomadas a partir do relacionamento informal em grupos sociais de consumo. Né? Falamos aí dos campos sociais, e evidentemente isso é verdade, né, pessoal? Os campos sociais que são frequentados pela, que a gente pode dizer, das pessoas de alta classe, eles são bem distintos daqueles campos sociais que são aí, em geral, né, frequentados pelas pessoas das classes subalternas. Então não há nem essa convivência, né, mais um elemento que dificulta a ascensão social dentro dessa estrutura de classe capitalista, né? Muito bem, os produtos inovadores também, né, pessoal? Primeiro, eles vão aí ser adquiridos, né, para aqueles que têm um poder aquisitivo maior, né? A marca uma distinção social. Depois, para as classes subalternas, é claro disso, né? Foi os smartphones, os primeiros, né, estavam nas mãos daquelas pessoas que de fato tinham uma boa renda, né? Eu lembro, né, que era muito caro. Depois vai barateando, né? Vai ampliando a produção, vai se criando vários e vários, né, modelos, e aqueles modelos que são mais simples, né, que hoje fala modelos de entrada, né, vão ficando mais acessíveis à classe aí proletária, né, e os seus segmentos similares, enquanto aqueles que têm mais dinheiro, né, vão aí tendo acesso aos modelos que são os modelos mais sofisticados, e assim dentro da cultura capitalista, né, nós acabamos de falar que somos seres simbólicos, e esse sistema, né, no qual nós vivemos, essa sociedade é muito marcada pelo marketing, que influencia muito, né, pessoal? Gostos, e faz emergir necessidades que vão ter que ser aí saciadas através de quê? Através da compra de equipamentos, bens, né, no mercado. Aqueles que têm mais dinheiro vão ter acesso aos produtos melhores e em primeira mão, né? Aqueles que têm menos, quando puderem, vão acessar o que já ficou obsoleto para as classes aí superiores. Na cultura capitalista, todos estão imersos. Não há como recusar a socialização no âmbito da sociedade do capital. Ao contrário do que se propõe aí um cientista político chamado Sartori, ele tem essa ideia. Não, não é verdade que nós estamos aqui, né, que estamos imersos numa cultura capitalista, que nós não podemos abdicar dela. Nós podemos abdicar de forma voluntária a qualquer momento. Não é bem assim, as coisas não são tão simples assim, né, pessoal? Como é que a gente vai fazer? Vai viver aí com o nômade, do extrativismo? Não é bem assim, né? Então, essa cultura capitalista é uma cultura que nós todos estamos imersos, desde quando a gente nasceu, lá na maternidade, a nossa mãe, né? De acordo aí com as condições, aí já vai comprar a Johnson Johnson, o Pompom, enfim, os medicamentos, tudo isso aí envolve o quê? Envolve relações capitalistas, que são trocas, né, pessoal? Dentro do que tudo que a gente já falou até o momento, né? Que envolve moeda, envolve aí, né, uma série de aí, desígnios que estão imersos nessa estrutura social capitalista, sim, né? A importância da publicidade neste contexto, né? Nós já falamos um pouco, mas aqui na página 92, nosso autor vai dizer nesses termos, ó. Concretamente, o aumento da produção e da produtividade se manifesta assim, numa profusão de bens e serviços e numa correlata expansão do custo de reprodução da força de trabalho. Em consequência, os trabalhadores necessitam de quantidades crescentes de dinheiro e são obrigados a lutar o tempo todo por aumentos salariais. Pode parecer paradoxal que operários americanos ou alemães, que por nossos padrões já usufruem de altos salários, façam isso, mas o aumento de suas necessidades os obriga a tanto. É claro que nem sempre as elevações de salário necessárias para cobrir o custo de reprodução da força de trabalho são obtidas. Foi o que ocorreu no Brasil, principalmente em 64 e 78 do século passado. Verificou-se então uma verdadeira degeneração do padrão de vida das camadas mais desprivilegiadas do proletariado, enquanto crescia o seu consumo de bens duráveis ou o seu nível nutricional decaía e a mortalidade infantil
aumentava. Por conta de quê, né, pessoal? Os trabalhadores aí tinham que comprar uma geladeira, um fogão, né? Essas coisas que são, hoje viraram o quê? Viraram necessidades básicas. Compravam, mas faltava o mais básico ainda, que é o alimento e aí o remédio, né, para os filhos, etc, etc. Essa situação, felizmente, mudou um pouco, né? A saúde pública melhorou desse cenário aqui dos anos 80 para hoje, né? É inegável, com aí o incremento do SUS, da Constituição de 88. Voltando ao texto, a concentração da renda que se verificou neste período, de 64 a 78, teve seu efeito deletério sobre as condições de vida da classe operária, ampliado pela diversificação da produção e, consequentemente, aumento do custo da reprodução da força de trabalho. Em outros termos, ao lado do empobrecimento absoluto das camadas cujo salário real diminuiu, houve empobrecimento relativo das camadas cujo salário real não acompanhou o crescimento de suas necessidades vitais. Como a gente já falou, né, pessoal? Nesse modo de produção capitalista, há aí um crescente aumento das necessidades. Por conta de quê? Também da profusão das possibilidades. Se antes não tinha uma geladeira, agora tem, né? E as pessoas, para obtê-la, vão ter que ter renda. Se antes não tinha um televisor, agora tem, né? E as pessoas vão ter que ter renda, né? Boa parte desse problema foi sanado com a proletarização das mulheres, né? As mulheres agora, é raro a gente não ver uma mulher, né, que tem um planejamento, né, aí matrimonial de não trabalhar, mas isso não era a realidade, por exemplo, dos anos 50 e 60, né, que os meus pais aí viveram, que talvez os avós de vocês viveram também, né? Lá não era comum, né, a mulher ser inserida no mercado de trabalho. Pois muito bem, meus jovens, mas esse é o modo de produção capitalista, né? Se ampliam as possibilidades, se ampliam as necessidades. Dentro deste modo de produção capitalista, tais necessidades só podem ser supridas através de quê? Do aumento da renda, né? Porque as coisas são adquiridas via mercado. Muito bem, nosso último aqui ponto, o Estado e a repartição da renda. O que é que o Estado interfere em termos de repartição de renda? É o que nós vamos ver aqui nesse item, né? De 64 a 78, que já falamos aqui, né? O poder de ajuste do Estado brasileiro era, por demais, aí acentuado, não era, pessoal? Em que termos? O Estado brasileiro ele definia o salário mínimo, indo hoje a essa definição, né, por conta do Estado. Aí o presidente já anunciou que não vai haver reajuste salarial do mínimo, né, uma coisa que não havia há muitos anos, né, todos os anos vinha sendo reajustado. Pois muito bem, mas além do mínimo, né, nesse período de 64 a 78 do século passado no Brasil, os demais salários também foram compulsoriamente designados pelo poder público brasileiro, né? A renda repartida de forma autoritária, ou seja, era o Estado brasileiro, o governo que definia o quanto cada um ia receber, né? Muito bem, evidentemente que quando a gente está falando nesses termos, o pessoal está falando do piso das empresas. Se a empresa quisesse pagar mais, é evidente que poderia pagar, né? Qual é a visão marginalista em termos de salário? A gente já viu, né? Salários seriam reajustados a partir da lei, da oferta e da procura dos fatores de produção, trabalho, capital e terra. Isso quer dizer que sempre o trabalhador vai quedar com salários bem inferiores, né? Salários inferiores até o salário mínimo. Não, né? Não é isso, né? Se o fator trabalho, né, estiver escasso, segundo a visão marginalista, então esse fator de produção, dada a lei da oferta e da procura, ele vai ser aí aumentado, né? Ou seja, os trabalhadores vão aí receber maiores salários. Mas a gente vai ver que não é bem assim, né, que funciona o mercado de trabalho, né, e as remunerações. A repartição da renda é definida na relação, na realidade, na relação nos entrechoques entre capital, empregadores e trabalho, empregados, na seara da luta de classe. O que é que nosso autor está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, para além dessa visão
que os salários são definidos pela lei da oferta e da procura, há também, né, aí os entrechoques dos polos aí que são antagônicos, né, capital e trabalho, dentro da sociedade capitalista. Então os trabalhadores podem sim lutar e conseguir conquistar melhores salários e melhores condições